Olá, bom dia, Campus Party! Como é que é? Bom, pessoal, boa tarde, né? Agora já está passando o meio-dia. Para quem estiver almoçando agora, para quem estiver assistindo e comendo na sua casa, para quem está aqui na Campus Party, muito feliz em estar aqui e estar apresentando para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre o aprendizado ao longo da vida, como seguir aprendendo. E primeiro eu vou começar me apresentando. Bom, nesse slide eu deixei bastante coisa, né? Que são várias setas que vão levando a vida da gente. Então, para não ficar algo muito... Porque eu não sei direito como me apresentar, essa é a verdade. As pessoas querem se apresentar, elas vão dizer: ah, eu sou uma advogada, sou uma médica, eu sou uma desenvolvedora de software, eu sou... Enfim. E eu acho que isso acaba reduzindo um pouco o que a gente de fato é, né? A gente, enquanto ser humano, a gente não é só a nossa profissão, a gente tem bagagem. Eu tenho 33 anos e atualmente eu sou estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na UERGS, e o meu cargo de maior relevância na parte de trabalho foi como coordenadora de ensino na Reprograma. E eu vou falar um pouco sobre isso, mas aqui nessas setinhas da minha trajetória eu deixei uma bicicleta, porque eu gosto de pedalar. Eu já fui corretora de imóveis, então lá atrás, mais de 10 anos atrás, eu fui corretora de imóveis. Quando eu me assumi transexual, eu acabei sendo tirada do trabalho que eu estava como corretora de imóveis, e isso acabou sendo um desafio bem grande, assim, porque eu não sabia muito bem para onde ir. Eu já trabalhei em shopping, como recreacionista infantil, eu fiz uma faculdade de marketing, que eu nunca trabalhei nessa área. Depois eu cozinhei e vendi comidas vegetarianas na rua para tirar uma grana, enquanto eu fazia curso de teatro numa escola popular de teatro em Porto Alegre, a Terreira da Tribo, que foi uma das coisas mais especiais assim, que eu fiz. Fiz dança também, com grupo experimental. No meio disso eu fui babá, além de ser recreacionista em shopping, recreacionista animando festa infantil, eu trabalhei como babá, e o cuidado, acho que é uma coisa bem importante na minha trajetória de vida. Eu comecei a querer ganhar dinheiro depois de alguns anos sem ganhar dinheiro, e aí eu fui estudar programação. Eu tinha um pouco de receio de estudar programação, porque eu estava muito tempo nas humanas, nas artes, e eu tinha medo de não ser capaz. E foi na Reprograma, como aluna, que eu consegui aprender bastante programação e perceber que eu sou capaz e que várias mulheres são capazes, e ter um espaço acolhedor para aprender. Da Reprograma, eu fui ser professora na Reprograma, e isso também foi muito especial para mim, porque eu não sabia que eu tinha essa qualidade para ser professora, mas mulheres que me inspiraram disseram que eu era capaz, e isso me fez me sentir mais capaz. Aí, com isso, eu segui estudando e eu virei coordenadora de ensino na Reprograma. Eu pensei: caralho, quem é que toma essa decisão de escolher essa garota que não tem nenhuma faculdade de pedagogia, que não tem uma bagagem enorme para ser coordenadora de um espaço tão grande? E só depois de 3 anos sendo coordenadora que eu pude perceber que sim, eu sou capaz, e entender por que eu fui escolhida também dentro de tantas pessoas maravilhosas e trabalhando com muitas mulheres maravilhosas. Agora eu voltei a estudar e estou aprendendo sobre biologia, sobre química, sobre cálculo, coisas que eu também achava que eram muito difíceis de aprender, mas que com um bocadinho de dedicação a gente consegue. Então, isso é um pouquinho sobre mim. E agora eu queria fazer essa pergunta para vocês que estão aqui na Campus Party. Como vocês gostam de aprender? O que faz
O que vocês fazem que ajudam vocês a aprender algo novo? Alguém se disponibiliza? Alguém tem interesse de comentar? Ali. Oi. Eu tento trazer para o meu contexto de vida, então, tipo, me divertir também. Eu sempre gostei de dançar, mas dançava, assim, sem muitas técnicas. Então, eu comecei a fazer aula e, às vezes, lá na minha casa, eu estou comendo e eu estou dançando e praticando. Então, eu acho que é praticar e se divertir. Ótimo, prazer. Muito obrigada. Eu acho que sim, tu fazer alguma coisa que te alegra, como dançar e praticar alguma coisa é uma boa forma de aprender. Alguém mais tem alguma técnica que usa para aprender coisas novas? Ali temos 2 pessoas. Eu acho que o que eu mais gosto, o que eu mais faço para aprender hoje em dia é justamente aceitar desafios, né? Eu sou diretor de tecnologia de um grupo empresarial, então muitas vezes a minha maior motivação para aprender é resolver a dor de um cliente, porque quando a gente o dinheiro está no problema, né? Então quando a gente consegue resolver um problema, então o negócio que eu fiz muito no começo, né, quando eu estava começando, chegava o Caio, que é meu sócio, pô, Robertinho, nosso cliente está com tal problema. Tu sabe fazer tal coisa? Eu falei, pô, não sei, mas semana que vem tá pronto. Então eu virava à noite aprendendo para conseguir desenvolver e entregar para o cliente. Boa, isso de aprender para resolver problemas é ótimo também. E para ajudar pessoas a conseguir resolver uma coisa que parece que é muito difícil, mas a gente se desafia para fazer. Olha, Ana, o melhor jeito, pelo menos para mim, de aprender é me reunir com outras pessoas que estejam aprendendo a mesma coisa que eu estou aprendendo naquele momento, com o mesmo propósito. E é muito legal tudo que você está falando, porque aprender com mulheres acaba modificando todo o processo do aprendizado. Então, pelo menos para mim, nesse sentido, é dessa forma. Perfeito. A comunidade, a coletividade, né, o encontro de pessoas diferentes é uma boa forma de aprender, principalmente quando tem afeto ou trocas, né, de aprendizagem e não só uma competição ou só quem vai ser melhor do que quem. Agora eu vou abrir para uma outra pergunta também, para quem tiver interesse de responder, que é: e como você não gosta de aprender? Alguém, se alguém aqui que já passou por alguma situação que não gostou, que foi forçado a aprender alguma coisa, ou que formas que vocês tentaram e não gostaram? Oi? Oi. Então, eu acho que o aprendizado passivo é difícil para mim, né? De só na escuta. Eu preciso estar juntando 2 coisas ao mesmo tempo para me sentir estimulada. Então, estimulada através da leitura, visualizando, fazendo. Para mim faz mais sentido e acho que eu sinto que minha aprendizagem é muito mais rápida nesse sentido. Exato. Participar é uma coisa boa, né? Às vezes a gente está numa palestra e a gente só ouve e está bem passiva e não é desafiada a participar, e isso acaba também que a gente acaba não refletindo sobre o que a gente está ouvindo, né? Necessariamente. Então, participar ativamente é muito legal. Mais alguém? Alguma forma que não gosta de aprender? Oi? Eu não gosto de aprender sob pressão. O aprendizado, eu acho que tem que ser uma coisa bem natural e fluida. Então, normalmente, quando tem muita prova, muito cobrança e tudo mais, eu fico bem apreensiva. Isso acaba atrapalhando a aprendizagem. Sim, o excesso de pressão é uma coisa que inclusive, pode acarretar danos maiores, né? Então, é bem importante a gente regular, né, essa pressão que a gente vai ter durante os processos de aprender algo novo, de trabalhar algo novo. Então, isso vale muito para empresas também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre empresas que às vezes pressionam muito funcionários e às vezes acabam perdendo funcionários maravilhosos por essa pressão para desenvolver algo mais rápido do que dá para desenvolver, e escolas também, né, pressão para tirar uma nota que o aluno ainda não está pronto para tirar, né, não está pronto para ir bem numa prova, enfim. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre o cérebro humano.
queria falar um pouquinho sobre os nossos neurônios, que o nosso cérebro, ele acumula as funções de regulação do nosso corpo, né? Então, ele faz parte do nosso corpo e ele é o centro de comando do nosso corpo. E há algumas coisas que são necessárias para a gente continuar a aprender e para desenvolver o nosso cérebro. Então, eu coloquei o primeiro slide ali, que é ao longo da vida, né? Que quando a gente é bem criança, a gente tem uma grande plasticidade dos nossos neurônios, né? Então, a gente não tem coisas muito enraizadas dentro de nós, nem a nossa própria identidade, por exemplo. A gente não sabe o que a gente está aprendendo, botando coisa na boca, enfim, comendo terra, cair é importante. Todas essas coisas a gente está aprendendo e a gente pega e a gente aprende, depois a gente desaprende, aprende algo novo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai enraizando mais algumas coisas dentro da gente, né? Mas a gente continua tendo plasticidade dos nossos neurônios, a plasticidade do nosso cérebro em transformar coisas, independente da nossa idade. Acho que com o tempo, uma das coisas mais importantes é seguir exercitando o cérebro e entender que, conforme a gente vai crescendo, para a gente aprender coisas novas, a gente tem que ter um processo de dedicação e de treinamento maior do que de quando a gente é menor. Isso não significa que uma pessoa mais velha não vai conseguir aprender. Significa que ela tem que se dedicar mais e que ela tem que entender os processos dela de aprendizado. Entender que aprender uma coisa nova, trabalhar uma coisa nova, é também escolher as suas prioridades, escolher o que você quer aprender e o que você quer desaprender, porque a gente também tem o processo de desaprender coisas novas e ele é mais difícil conforme a gente vai envelhecendo. Acho que uma das coisas que já foi comprovada é que exercício físico, eles aumentam o nosso número de neurônios e o nosso tamanho de neurônios. Então, praticar exercício físico, e não é só, eu caminhei um dia na semana, enfim, estou fazendo levantamento de copo. É pegar alguma atividade prazerosa, física, e fazer 3, 4 vezes na semana. Seja o que você quiser, seja yoga, seja academia, seja dança, seja teatro. Busca atividades que vão fazer o teu corpo se movimentar e fazer força, porque um estresse, ele também é importante. Se alimentar bem, fazer atividades que vão reforçar a tua memória, que vão reforçar. Leitura é uma grande atividade que vai reforçar os teus conhecimentos. Dormir bem. Então, hoje em dia, a gente está aqui num evento de tecnologia, um monte de pessoas programadoras. Olha ali a Daniele com um copinho de Monster, né? A gente, às vezes, sobrecarregar nosso setor de energia e não dormir, a gente não vai aprender coisas novas. Chega uma hora que o nosso corpo, ele se exaure, então a gente só vai conseguir aprender algo novo dormindo. Quem é que nunca passou por uma tentativa de aprender algo novo, chorar, ficar horas na frente do computador, não aprender, dorme e sonha com o que estava fazendo e, de repente, clique, aprendi. Então, ter uma boa noite de sono é uma forma de aprender. E repetir isso, né? Não é só ter uma noite de sono, não é só fazer exercício uma vez na semana. A gente também tem muitas doenças e a regeneração, e eu acho que é muito do exercício do cérebro. Fisioterapia para doenças neurodegenerativas é uma das coisas mais importantes para o tratamento de doenças neurodegenerativas. A leitura, aprender uma língua nova, o que isso faz de novas conexões na nossa cabeça. Qualquer coisa que vocês tenham interesse de aprender, o nosso cérebro, ele foi projetado para isso. Então, sigam aprendendo, que é uma forma de treinar o nosso cérebro, né? Inclusive, conforme a gente for envelhecendo. Aqui eu trouxe meu momento crítica, o meu momento política, Liana Política, prazer. Eu queria falar um pouquinho sobre o ensino tradicional e um pouquinho sobre a minha experiência na Reprograma, a minha experiência em outros ambientes de ensino, como ambiente de teatro, de dança, que eu passei, e o como esses ambientes me fizeram ter uma nova percepção de ensino.
eu tenho 33 anos e eu detestava a escola. Eu não sei, quem aqui detestava a escola, levanta a mão. Olha só, temos uma maioria, pessoal. Uma maioria de pessoas que detestavam a escola. Bom, a escola, ela tem um formato que vem lá da época da Revolução Industrial, que vem da época do pós-guerra, que é um formato bem militar, né? Inclusive, muitas escolas do passado, ainda hoje tem alguns lugares que as janelas têm grades, se assemelham a um presídio, daí tu tem o horário de entrar, se tu quiser sair para ir no banheiro, tu tem que pedir permissão, se tu tem que ficar virada para frente, tu tem que ficar ouvindo passivamente um professor falar por horas e horas e horas e horas e horas sobre um conteúdo, e aí são vários professores e ninguém está nem aí por teu aprendizado, tu só é mais um número ali. Então, a escola se assemelha a vários outros espaços da nossa sociedade que são espaços que têm regras, são bem fechados e não têm abertura para crescimento, é focada na obediência, acima da criatividade, e acaba ocasionando a exclusão, porque a pessoa que não aprende do formato que é pedido para aprender na escola, então, a pessoa que tem hiperatividade, a pessoa que é desatenta, a pessoa que gosta de brincar mais, a pessoa que vai aprender por outros formatos, né, pela interação, ela não vai se desempenhar tão bem na escola, porque ela não vai conseguir seguir aquelas regras, não vai conseguir tirar uma nota boa, e para a escola, para o sistema de escola, essa pessoa vai parecer como se ela não tivesse capacidade, como se ela não fosse ser relevante para a sociedade, né? Ela não vai poder criar nada novo, ela não vai poder aprender nada, ela vai, sei lá, as pessoas vão pensar, essa pessoa aí ela vai desempenhar um trabalho braçal quando ela crescer, ela não vai ser nada. E eu acho que isso é do nosso sistema de ensino. Na Reprograma, como coordenadora de ensino, mas antes mesmo como aluna, como professora, eu já consegui entender as coisas um pouco diferentes, assim. A gente chegava com mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres de vários espectros, de vários lugares da sociedade, nos nossos cursos online, e nos nossos cursos online, e essas mulheres, elas tinham várias experiências diferentes e vários níveis de conhecimento diferentes. Então, sendo professor, eu já peguei para dar aula a mulheres que não sabiam o que é um navegador, não sabiam abrir uma pasta, não sabiam o que é um editor de código, não sabiam várias coisas. E a gente conseguiu, dentro do ambiente da Reprograma, achar monitoras para apoiar elas, pessoas voluntárias que vinham e ensinavam. Eu, como professora, quando fui professora, de parar uma aula inteira porque uma aluna não estava conseguindo aprender, estava se sentindo desolada, pensando, eu não vou conseguir, e de repente, o mais importante não é tu seguir dando conteúdo aleatório e enfiando conteúdo na cabeça da pessoa. De repente, tu tem que dar uma pausa, dizer assim, olha só, gente, vamos beber uma água, relaxa, tá tudo bem, não desiste, teus colegas estão aqui para te ajudar. Se tu não aprendeu hoje, eu não aprendi isso em um dia, sabe? Ninguém aprendeu tudo que sabe em um dia. A gente tem muito conhecimento, mas a gente também tem que pensar que pessoas diferentes têm necessidades diferentes e a ideia da Reprograma era muito crescer todo mundo junto e conseguir trabalho para todo mundo no final, né? No final dos nossos cursos tem essa questão de conseguir empregar mulheres desenvolvedoras. E eu pude ver, muito pelo LinkedIn também, muitas mulheres que foram minhas alunas voltarem como professoras da Reprograma, voltarem como monitoras voluntárias. Ensinar é uma forma de aprender. E essas mulheres hoje sendo empregadas em vários lugares. Tem aqui a Dani, maravilhosa, que é professora da Reprograma também. Tem a Brenda aqui. Tem muitas mulheres aqui que conseguiram trabalhos no mercado, que se desenvolveram, que hoje são plenas, sênior, como desenvolvedoras.
E eu tenho muito orgulho disso. Assim, na Reprograma, como coordenadora de ensino, eu pude ver uma comunidade se criar e pessoas voltarem como voluntárias para apoiar. E aos poucos entenderem que voltar como voluntária para apoiar é treinar o seu próprio conhecimento, ensinando uma outra pessoa e se desenvolvendo. Então, não é só estou dando sem receber nada em troca. A colega ali tinha falado sobre prazer e aprender e a dança. Então, eu quis trazer também algumas das minhas principais influências. O Paulo Freire e a Bell Hooks são grandes inspirações assim para mim. O livro da Bell Hooks sobre transgressão, agora não estou me lembrando, mas é Ensinando a Transgredir. Foi maravilhoso para mim, e ela fala um pouco sobre o contato dela com o Paulo Freire. O Paulo Freire, hoje em dia é um pouco demonizado pelo pessoal da direita, ele conseguiu mostrar uma coisa muito importante para nós. Naquilo que eu estava falando sobre a plasticidade, que pessoas mais velhas têm mais dificuldade, tinham pessoas que não tinham aprendido a ler e a escrever durante a infância, durante a adolescência, durante a fase adulta, e eram pessoas mais velhas e que não sabiam ler e escrever. E todo mundo dizia que era impossível que essas pessoas aprendessem porque elas não eram capazes. E o Paulo Freire foi para esse lugar, para alguns lugares, e ele fez experiências e ele mostrou que sim, é possível aprender a ler e escrever estando numa idade mais velha. E o Paulo Freire mostrou que tu se inserindo no ambiente que a pessoa está, tu consegue ensinar de uma forma bem melhor. Então, tu se aproximando da pessoa, então se a pessoa é um pedreiro, tu vai falar sobre o que a pessoa está acostumada. Tu vai ensinar ela a escrever pedra primeiro. Tu vai ensinar ela a fazer coisas que vão ser úteis para ela. Tu vai se aproximar do ambiente das pessoas que tu tá ensinando, ao invés de só chegar lá e dizer: eu sou a pica das galáxias, eu sou a arrasadora, e não prestar atenção nas pessoas ao redor que estão te ouvindo, que estão conversando, que estão aprendendo contigo. Então, o Paulo Freire, ele é maravilhoso, e a Bell Hooks também é maravilhosa. Ela foi também uma grande escritora e professora norte-americana que trabalhou também com o Paulo. Eles se conheceram, e no livro dela ela fala muito sobre a crítica, né, e sobre a questão do racismo na escola, e como a gente tem que entender as realidades diferentes para trabalhar com as pessoas de formas diferentes, entender os contextos das pessoas, a gente ter uma educação crítica, uma educação dialética. Dialética é essa questão de tu refletir, basicamente, né? Tu tem uma tese, tu tem um ponto, alguém pega e te diz alguma coisa, aí tu pensa um ponto contrário ou formas contrárias e tu abre para uma reflexão a partir disso. Então, tu incentivar a reflexão, tu incentivar a crítica, tu vai formar pessoas que vão ter capacidade crítica de questionar. Porque não basta só tu entender, por exemplo, célula é a menor parcela viva de um ser humano. Por quê, professora? Sabe? Quais são as outras parcelas vivas? Aí, o vírus. Vamos conversar, vamos entender as coisas, sabe? Ao invés de só receber conhecimento novo, vamos criticar, né? Aí, jogos eu também botei, porque eu acho que são coisas muito importantes. Aqui, a Campus Party é um ambiente propício para aprendizado, porque tu vai ter hackatonas que vão te desafiar, é caça-bandeira, é encontro coletivo para resolver um problema, como o menino tinha dito, eu gosto de resolver problemas. Então, aqui tu tem quebra-cabeças para tu te divertir. Alguém planejou
uma atividade interativa, alguém planejou um jogo. Então, como professor, eu também trazia, olha, gente, tem esse joguinho de CSS que vocês vão entender, tem esse jogo aqui que vocês vão entender como é uma lógica de programação. Então, as dinâmicas, tanto as competitivas quanto as interativas, elas ajudam o nosso cérebro a se interessar. E se interessou, desenvolveu a vontade, gera dopamina também, vai gerar várias outras coisas que vão te fazer ter mais interesse. A questão do nosso cérebro e do estresse também, que a gente estava conversando, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas tu ter um pouco de estresse, tu acionar um pouco de cortisol é bom para o aprendizado. O problema é quando tu exagera nisso, né? E aí chega o nosso, mais um dos nossos slides aqui. Olha ali, eu já vi até algumas risadas. Tá pegando fogo ali no escritório do menino. O outro rapaz ali caiu da montanha, né? Eu acho que ele não estava tão preparado, talvez, para subir uma montanha, e alguém pegou e disse, vamos subir uma montanha, pessoal. Todo mundo, vai ser legal. Vocês vão mostrar como vocês são foda. Então, aqui eu trouxe alguns tópicos para debater, e o estresse é um desses tópicos. Um pouco de estresse aguça o nosso cérebro, faz a gente pensar mais. Então, faz a gente ter mais interesse. É necessário, né? Então, na nossa evolução, se vocês pararem para ver, se tu via um tigre, tu entrava num estado de estresse, de leve, digamos assim, né? Olha, um tigre nos arbustos, e agora? O que eu vou fazer? Só que tem uma questão. Tu vê o tigre, tu entra no teu estado de estresse, tu acha uma solução de como tu vai fugir, tu vai pular no rio, tu vai correr, tu vai, enfim, fazer o que tu vai fazer. E quando tu consegue despistar o tigre, o estado de estresse passa. Porque o estado de estresse é passageiro, e aí tu vai aprender com esse estado de estresse o que tu vai fazer na próxima vez que tu vê um tigre. Mas, e quando o estado de estresse não passa? E quando tu tem que fazer muita coisa? E quando tu não tem tempo para fazer, mas tu tem que fazer, e tu tem que apresentar, e tem que ser perfeito, e não pode ter erro. E quando te pressionam para entregar para amanhã um negócio que devia ser entregue para o mês que vem. E quando te pressionam para aprender muitas coisas e tu não está bem, tu vai estourar. Basicamente é isso. As pessoas vão estourar. E aí, lidar com a frustração, ela é uma realidade para todo mundo que aprende. Que nem aquilo que eu disse da criança. Tu está caminhando, tu cai, tu chora, tu se frustra, tu não vai deixar de caminhar porque tu caiu. Tu vai voltar a caminhar. Então, a gente não aprender, a gente não tirar uma nota boa na escola, a gente não conseguir desempenhar a melhor das palestras do Campus Party, não é um sinal de que a gente tem que parar. É um sinal de que a gente está no caminho. A gente acaba errando, mas a gente está no caminho. Agora, tu está sempre em estresse, tu está nesse momento de imediatismo, de pressão, que as redes sociais dizem que tu tem que ser mais bonita para ontem, tu tem que perder peso para ontem, tu tem que aprender agora a nova biblioteca que apareceu de Python para ontem, tu tem que saber tudo para IA. Vamos todo mundo ter certeza sobre tudo, sobre IA. Então, isso gera um desgaste emocional muito forte. Porque tu começa a perceber que as pessoas estão recompensando pessoas que conseguem lidar com esse tipo de aceleramento. Só que o nosso corpo ele não foi lidado ele não foi criado, não foi desenvolvido ao longo do tempo para lidar com isso, para lidar com coisas imediatas. E de repente não vai ter like o teu post e aí acabou o mundo. E de repente tu não vai conseguir dar a melhor aula ou ser a melhor pessoa no que tu está fazendo e acabou o mundo. Então
tu acaba derretendo, né? E tu acaba não conseguindo fazer tudo que acontece. O caso do Pablo Marçal e da Fé também é um caso que eu queria falar aqui. Inclusive, espero que ele não me processe, mas pessoas morreram fazendo coisas que ele disse para fazer. Então, pessoas que seguem coaches, cuidado com o que vocês vão seguir. Aprendam a questionar o que uma pessoa está pedindo. Se alguém chega para ti e diz assim, você é sedentária, você que não consegue, você vai conseguir. Eu estou dizendo para você que você vai conseguir. Vem comigo, vamos no desafio de correr 10 quilômetros agora! Não. É só dizer não e diz assim, você é um desgraçado, você está tentando ganhar dinheiro às minhas custas e além de ganhar dinheiro às minhas custas, me matar, né? Porque se eu sou sedentária e eu correr tudo isso, eu vou ter um problema no coração, eu vou ter alguma... Você não tem a capacidade para isso, você tem que começar devagar. Se tu não aprendeu a somar, tu não vai conseguir multiplicar. Porque multiplicar é tu somar várias vezes. Então, tu tem que primeiro dar um passo atrás. Entender que não adianta tu correr uma maratona se tu não tem a capacidade de correr uma maratona. Então, a frustração é entender que tu ainda não sabe somar quando alguém está tentando te explicar, multiplicar. E dar um passo atrás. Porque a gente precisa dar passos atrás. É necessário dar passos atrás. E isso não vão vender nas redes sociais, nos cursos de coach. Ninguém diz assim, dê um passo atrás. Ninguém diz. Por quê? Por quê? Porque isso não dá dinheiro. Dizer, gente, olha só, vocês são capazes, mas não é bem assim. Não é de uma hora para outra. Não é de hoje para amanhã. As pessoas aprendiam na Reprograma a programar em 18 semanas com aula quase todo dia e atividade para fazer toda hora. E ainda assim não saíam super programadoras. Enfim, eu vou passar agora para uma parte mais de debate também. Para nossas pessoas aqui do palco. Que é... acabou. Tem isso. Que é... E você? Vocês que estão aqui. Já tentaram dar passos muito maiores que a perna? Como vocês lidaram com a frustração? Seguiram tentando? Mudou a abordagem? Dani. Oi, então, isso há muito tempo atrás, antes de me assumir como uma pessoa trans, eu já fiquei mais de 4 dias acordada num hackathon da empresa. Quer dizer, hackathon nem era um hackathon, tipo, era um desafio do chefe lá para a gente fazer um negócio mega complicado. Teve uma noite que eu tomei 17 energéticos. Eu estava fora de mim. Eu ouvia podcast de tecnologia em 3x, enquanto eu assistia vídeo da Alura em 2x, e enquanto eu programava. Eu fazia as 3 coisas ao mesmo tempo. E isso deu um burnout na minha cabeça, que eu travei no meio do metrô de São Paulo. Eu travei mesmo. Tipo, eu achei que eu ia morrer aquela hora. Tipo, meu corpo entrou em desespero total. Foi a pior sensação da minha vida. E eu percebi que naquela hora, tudo que eu tinha feito, a empresa não estava nem aí. Porque depois, viraram para mim e falaram assim, pega uns dias aí e depois volta. Foi isso. Aí eu percebi, tipo, nossa, beleza, tudo que eu fiz até agora não serviu de nada. Aí eu parei, mudei e falei assim, não, eu vou pensar na minha carreira. Dei um passo para trás, comecei a trabalhar 4 horas por dia, fiz basicamente o mínimo, levei 3 anos para ser demitida, e foi isso.
Eu pensei minha vida inteira naquele dia lá, porque eu falei assim, desse jeito que eu tô, eu não consigo mais viver. Maravilhosa. É isso. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que se priorizar, porque se tudo é problema, se tu estourar, a empresa vai dizer assim, troca por outro. Agora, a gente tem que se valorizar. Essa coisa também de trabalhar 8 horas por dia, eu vivia me cobrando disso. Eu botava na planilha ali, quantas horas eu estou trabalhando. E eu não contava as horas que eu descansava, ou as horas que eu dava pausa, ou as horas que eu falava com alguém, ou me distraía, e eu me distraía bastante. Isso no trabalho remoto. E eu comecei a adoecer, porque a gente não consegue estar 8 horas focada numa tarefa, a não ser que a gente esteja num pico de energia, mas aí no dia seguinte está nesse pico de energia, e no outro, não dá. A gente tem que pausar e a gente tem que dar passos para trás. Obrigada pela história, Dani. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Brenda. Liana, tem uma coisa também que o contrário disso também é muito real, assim, de a gente não tem que ter o discernimento de não dar passos largos, né? Mas também a gente tem que se forçar um pouquinho a meio que ir lá e tentar nadar, porque é uma coisa que a minha turma da ONTRITT está aqui, ó, a Ládia, a Tainá, a Ana, e nossa, a gente foi muito fechamento assim ao longo do curso de achar que a gente não ia conseguir se formar na lista no final. E a gente entendeu que se a gente esperasse o momento certo para ficar pronta para fazer acontecer, esse momento ele nunca ia chegar. Então, isso é o contrário, sabe? Tem que ter ali o ponto-chave da gente saber o que a gente não está preparada para o momento e aquilo que a gente não pode esperar estar preparada, porque senão a gente nunca vai conseguir alcançar. E eu lembro que até a nossa facilitadora, a Andrea, se ela estivesse vendo, um beijo, Andrea, ela falou uma coisa para a gente, na nossa turma, que ela falou assim, gente, a gente precisa urgente aprender a ter a mesma autoestima de um homem branco medíocre, cis. Porque quando a gente conseguir vencer essa tal da síndrome de impostora, que coincidentemente, curiosamente, só atinge mulheres, a gente consegue atingir outros espaços. Então, sim, maravilhosa. Isso também é bom a gente falar. Autoestima, gente. Eu sei fazer algo. Eu sei multiplicar. Eu sei fazer. Vocês acham que o Elon Musk sabe? Vocês acham que o Elon Musk sabe codar os códigos necessários para subir um foguete? Alguém aqui acha que o Elon Musk sabe codar? Alguém aqui acha que o Elon Musk sabe fazer as coisas? Alguém aqui acha que ele sabe gerenciar uma empresa? E ele é um fucking bilionário. Um fucking bilionário que não sabe nada. Porque ele nasceu com muito dinheiro. Porque ele conseguiu. Então a gente tem que se valorizar. A gente sabe alguma coisa. E às vezes é entender o que eu sei é valioso. E dar valor para si própria, sabe? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que agora acabou o nosso tempo. Mas alguém quer? Ah, pena, não vai dar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Campus Party. Obrigada, Reprograma, que me convidou para estar aqui hoje conversando. Caiu o negócio. Obrigado ao pessoal da Serpro, que está aqui fazendo a técnica. Pessoal da Serpro, que está aqui organizando, que está aqui avisando tudo. Foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã e tarde. E é isso. Até mais. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação esteve